salve! Estamos no ar com a sexta edição do podcast CLN, o podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da zona norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho e conta com a participação de suas educas, alunas e alunos, discutindo os conteúdos dos vestibulares, educação e a zona norte. Aproveitamos o espaço aqui também para dizer que as inscrições para as turmas de 2018 do cursinho já estão abertas. As aulas ocorrerão aos sábados, das 10 às 8 da noite, no CCJ. Terão aulas das disciplinas convencionais, além de aulas de política, linguagem, inglês e redação. As pessoas interessadas precisam preencher um formulário online que estará aberto entre os dias 16 e 23 de fevereiro. E aguardar a chamada para a aula inaugural, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro. As vagas são limitadas. Acesse o Facebook do Cursinho Livre da Norte, encontre o formulário e se inscreva. Em nossa sexta edição, o Adriano, educador de política do cursinho, fala sobre desigualdade segundo Rousseau. Mais sobre este podcast e acesso a outros no desobediênciasonora.milharal.org. Olá, eu sou o Adriano, educador da área de política no Cursinho Livre da Norte, que se encontra na Cachoeirinha. Hoje, nesse podcast, vou tentar fazer uma breve reflexão sobre o tema desigualdade, e utilizando um pouco do ponto de vista do filósofo suíço do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que tem uma visão singular e até, de certa forma, original sobre o tema. Em uma das suas obras, o Rousseau vai abordar esse assunto de duas maneiras, de dois pontos, a desigualdade entre dois momentos diferentes. E para exemplificar esses dois momentos, o Rousseau também vai abordar o conceito de homem em dois estágios também diferentes, antagônicos. No primeiro momento, então, o Rousseau vai apresentar aquilo que ele chama de desigualdade natural. Então, aquilo que não depende da vontade, dos desejos e da decisão humana, que é aquilo que diferencia um homem do outro, no que diz respeito à idade, o sexo, a compleição física. Então, os homens, eles são diferentes, há homens maiores do que os outros, homens mais fortes, homens mais ágeis, mais rápidos, homens que têm uma pele mais escura do que o outro. E como essas desigualdades são naturais, obviamente o Rousseau afirma que não há como emitir um juízo de valor sobre essa desigualdade. Ou seja, essa desigualdade não é boa nem má, ela apenas existe. Então, a gente pode, exemplificando, olhar hoje em dia, a gente sabe que a pessoa que tem uma pele mais clara, ela está mais suscetível a pegar uma doença de pele do que alguém que tem uma pele mais escura, devido à radiação solar. Uma situação hipotética em que um grupo de pessoas vai correr um risco, um perigo iminente, e que elas precisem correr, aquelas pessoas que têm uma capacidade, uma habilidade de velocidade maior do que as outras, obviamente ela vai ter uma vantagem sobre as demais. Então, isso é apontado pelo Rousseau. Existem vantagens e desvantagens nessa desigualdade natural, mas que elas só se apresentam em situações específicas, e não em situação total. Para exemplificar melhor, o Rousseau lança a mão de um argumento, de um conceito, que é o conceito de homem natural, que é o homem primitivo, o homem selvagem, aquele homem que existe antes da sociedade, que está em contato com a natureza, que a sua sobrevivência depende das suas forças físicas. E esse homem natural, ele tem como necessidade as necessidades biológicas, fisiológicas, a alimentação, a água, o abrigo do frio ou do calor excessivo. E esse homem, ele não tem ambições para além da sua sobrevivência, a sua sobrevivência no que diz respeito à sua própria vida em si. Então, esse homem natural, é claro que ele vai também ter contato com os perigos da natureza. Então, um homem, por mais forte, por mais robusto que ele seja, quando ele precisa disputar uma comida com um urso, com um leão, com um gorila, obviamente esse homem está em desvantagem devido à sua condição física.
Só que ele tem uma outra ferramenta, um outro artifício que o Rousseau chama de perfectibilidade, que é a capacidade do homem se adaptar a situações diferentes, às novas situações. Então esse homem vai desenvolver armas, vai procurar abrigos, vai criar associações, ele vai se juntar com outros animais ou com outras pessoas para eliminar essa desvantagem ou diminuir essa desvantagem e assim buscar um grau de harmonia entre a natureza, entre a sua sobrevivência e o meio onde ele se encontra, os próprios animais e a constituição da própria natureza física. Até aí o Rousseau não aponta em nenhuma situação problemática, né? A harmonia está colocada. O problema se dá quando o homem passa a ter uma noção de posse. Para o Rousseau, a grande divisão de águas é quando o homem passa a desejar possuir algo, seja um pedaço de terra, seja um animal, ou seja uma outra pessoa. E para esse homem desejar possuir algo, precisa de que o outro homem aceite essa posse. Então precisa haver uma convenção, um consenso entre essas pessoas. E normalmente esse consenso ele não acontece, né? As pessoas aceitam ou não a posse de um outro indivíduo. Então esse homem ele vai ser obrigado a criar regras, a criar leis que impeçam os homens a se matarem, a se eliminarem entre si, a respeitarem a propriedade um do outro. E a partir daí você tem uma transposição. O homem que era um homem natural passa a ser um homem social, um homem que vai constituir a sociedade baseada em regras, em leis, aceitas por todos os membros deste lugar, sujeito à punição. Então a partir disso Rousseau coloca que as grandes mazelas do mundo, né, os grandes conflitos vão ser originários dessa noção de propriedade, a divisão entre aquele que tem e aquele que não tem, né? No que diz respeito à propriedade, aquele que tem a indústria, aquele que tem a fábrica, aquele que tem a casa, aquele que tem o dinheiro e aquele que não tem nada disso, né? O que vai originar, obviamente, a diferença entre os ricos e os pobres, a divisão entre os ricos e os pobres. No que diz respeito ao governo de um determinado lugar, o governo vai dividir entre aquele que governa e aquele que é governado, entre aquele que tem o poder e aquele que não tem o poder. E no limite da situação, quando você tem um estado despótico, uma tirania, a divisão entre o senhor e o escravo, aquele que manda e aquele que obedece. Então, para o Rousseau, a noção de propriedade, a propriedade privada, é o que vai desencadear as guerras, o ódio, os conflitos, as mortes, o genocídio no mundo inteiro. E para exemplificar, quando a gente faz um olhar panorâmico e rápido sobre o Brasil, e a gente vê que dentre a população carcerária, boa grande parte é negra, entre as pessoas que estão mais suscetíveis a serem mortas, né, sofrendo homicídio, também são negras. E além do fato delas serem negras, normalmente, na grande parte, elas também são pobres. Então você tem uma junção de desigualdades nessa situação. O Brasil é o país campeão em assassinato em transexuais, é o país que mais mata transexuais, o que é curioso, porque ao mesmo tempo em que existe uma desigualdade natural, pessoas que têm uma sexualidade diferente do que a padronização brasileira, existe também a desigualdade moral, a desigualdade política, né, o que aponta o Rousseau, que é a desigualdade que depende da decisão. As pessoas decidem matar essa diferença, né? No que diz respeito à economia, a gente tem uma notícia do final do ano passado que as 6 pessoas mais ricas no Brasil têm a mesma quantidade de dinheiro do que as 100 milhões mais pobres. Então a gente não está falando só daquele que tem e aquele que não tem. A gente está falando daquele que tem muito mais do que ele precisa para a sua própria sobrevivência. E aquele que não tem saneamento básico, aquele que não tem uma casa, aquele que não tem comida, quem não tem uma condição mínima de sobrevivência. Então, quando a gente fala sobre desigualdade, é sempre um assunto polêmico, porque boa parte da sociedade não vê a desigualdade como um problema, né? Ela vê essa desigualdade moral e política, como aponta o Rousseau, tão natural como a própria desigualdade natural, né? E toda a consequência dela é uma consequência que vai depender do esforço de cada um.
infelizmente, quando a gente faz um olhar mais apurado sobre isso, a gente vê que boa parte do que Rousseau fala tem pelo menos um pouco de razão. Existem muitos problemas que são causados pela desigualdade. Essa desigualdade política e moral, essa desigualdade que depende da vontade dos homens. E que, de certa forma, a solução para esse problema também passa pela decisão e desejo dos homens. E que causa, que leva a gente a se perguntar, é possível uma vida harmoniosa com a desigualdade existente? Ou é necessário um rompimento com essa desigualdade, a destruição dessa desigualdade, a eliminação dessa desigualdade, para que haja uma harmonia? São reflexões que, obviamente, a gente não consegue fazer em pouco tempo e sozinho. Depende sempre de um grupo de pessoas, de um coletivo pensando. E esse pensamento, ele é datado de muitos anos. O Rousseau, no século XVIII, não foi o primeiro nem o último a falar sobre isso. Então cabe a gente esse papel de procurar soluções.